Vamos fazer a nossa prece inicial, né? Hoje a gente vai começar um outro capítulo, mas hoje a gente vai para um ponto que eu estava observando, que é observar as aves do céu. É até um ponto polêmico do Evangelho, que muitas pessoas às vezes têm algumas interpretações até equivocadas. Então hoje a gente vai tentar, né, se debruçar aí nesse tópico, tá bom? Mas vamos agora, neste momento, elevar os nossos pensamentos até Jesus, a espiritualidade amiga, solicitando a presença deles no nosso lar, no nosso estudo, que eles possam nos iluminar, acalmar nossos corações nesse exato momento, para que a gente possa ter tranquilidade, calma, para absorver todos os ensinamentos que hoje estão sendo repassados. Querido Jesus, que através da espiritualidade sempre nos rodeia de energias boas. Obrigado pela oportunidade de nós estarmos reunidos aqui em seu nome. E pedimos à espiritualidade amiga que aqui está e te representa, que possa nos auxiliar no estudo, mas também no momento em que estivermos aqui, amparar os nossos lares e dos nossos parentes. Pedimos também pelo irmão da Fátima que desencarnou, que ele possa, neste exato momento, também receber todo o auxílio da nossa espiritualidade amiga. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa, Pai, nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de tudo e de qualquer mal, pois só teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Bom, vamos lá, né? Vamos projetar, né? Vou colocar aqui para funcionar. Bom, a gente vai começar agora neste outro capítulo, né? Que é a interpretação do Sermão da Montanha ainda, mas é o item 4 agora, ainda na narrativa de Mateus. Porque o Sermão da Montanha, ele é longo, tá, gente? Ele não é basiquinho, né? Ou simples como a gente pensa, né? Ele tem aí todas as suas nuances aí para poder trazer para nós vários ensinamentos, tá? Então, nós vamos ler essa parte, como a gente faz até aqui este ponto, e aí depois nós vamos discutir sobre esse assunto, vamos falar, né, sobre os movimentos aqui que eles estão querendo identificar para nós, tá bom? Então, eu vou aqui fazer a leitura, vamos lá, acho que assim fica visível para todo mundo, né? Interpretação do Sermão do Monte, conforme a narrativa de Mateus, é o item 4, se eu não me engano, deixa eu dar uma olhada. Isso. Observai, introdução, observai as aves do céu. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer e beber, nem pelo vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Não tendes vós muito mais valor que elas? Qual de vós, com todos os seus cuidados, poderá acrescentar um côvado à sua estatura? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. E contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã e é lançada no forno, quanto mais a vós, outros homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou como que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas.
Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Mateus 6, 25 e 34. Essa passagem ela é muito forte, né? Porque a gente até, só para sintetizar, essa passagem, ela traz para nós duas interpretações, né? Antes de eu continuar fazendo a leitura. Ela traz duas camadas, em que a primeira a gente percebe essa nuance desse texto evangélico de Mateus, que vai nos introduzir para a segunda parte, que é a interpretação espírita, que é influenciada pelo kardecismo e de desdobramentos de outras literaturas espíritas, né? Allan Kardec, André Luiz, Emmanuel, enfim. Então, é um texto ligado, aqui já dá para a gente perceber, ligado com a evolução espiritual, com a reencarnação, com a finalidade moral da nossa existência, né? E quando a gente vê, assim, observar as aves do céu, parece que nós estamos falando assim, se Deus cuida das aves, basta a gente esperar, né? Mas não é isso que está falando, isso é uma leitura superficial, tá? Isso gera um erro em nós. Por isso que agora a gente vai para essa parte da explicação. Essa página não é a apologia da inércia, como poderia aparecer a muitos. A inércia é o maior dos males que pode cometer o homem. O espírito em ação, mesmo no caminho do mal, entre aspas, né, está acessível às influências benéficas da dor, do remorso, do desespero, que o impulsionam em busca da paz interior, objetivo de todas as criaturas. O espírito inerte, vegetante, como nos ensina André Luiz, emperra o mecanismo evolutivo, por dificultar enormemente a ação desses agentes responsáveis pelo progresso. Entendam bem essa parte, né? Não se trata, pois, de uma dissertação em defesa da preguiça, da negligência e do fatalismo. Compreende uma certidão de fé inabalável na bondade e justiça do Criador. Ele nos permite que, com o nosso insignificante trabalho, colaboremos para a manutenção da paz no universo. Assim, um homem que não trabalha, sendo capaz, é um peso morto para a sociedade, um obstáculo na caminhada evolutiva da humanidade rumo à perfeição. O trabalho honesto proporciona inúmeros benefícios aos nossos semelhantes, além de nos permitir usufruir dessas pequenas coisas materiais de que ainda necessitamos. Logo, elas não são um mal em si, mas um bem divino, porque são dádivas a recompensarem a nossa participação no progresso de todos. Mas, se a elas nos apegarmos, elegendo as nossas únicas preocupações, esqueceremos nosso verdadeiro objetivo e fracassaremos inúmeras vezes. Como cristãos e como espíritas, devemos sempre buscar primeiro o reino de Deus, ou seja, colocar os interesses coletivos, os interesses do próximo acima dos nossos, porque, como nos diz Emmanuel, ele é o único caminho que nos leva ao Criador. Não vos inquieteis pelo amanhã. Não é o ensinamento da imprevidência e do fatalismo. Significa que, se trabalharmos, não precisaremos nos preocupar com o restante, porque o Pai nos proverá. Não devemos acumular riquezas improdutivas, porque elas permanecerão na terra quando voltarmos a outra vida. Se pouco tivermos, tranquilo estaremos, porque pouco poderemos perder com os reveses da vida. E se nos acharmos em penúria, devemos confiar em Deus, porque Ele sabe melhor que nós do que precisamos para o nosso aperfeiçoamento moral. Bom, essa passagem aqui, nossa, eu acho que assim, eu não sei vocês, mas quando eu faço a leitura dela, eu sinto uma paz muito grande, tá? Porque ela traz para nós pensando na ótica espírita, algo muito diferente, tá? Jesus, ele não está ensinando para nós que nós temos que ter passividade com as coisas. Ele está ensinando que nós precisamos confiar nele sem termos o abandono das nossas responsabilidades. As aves, quando ele traz aqui no sentido alegórico, elas não semeiam celeiros inteiros, mas elas trabalham.
Uma ave, o que que ela faz, gente? Ela constrói ninhos, ela procura alimento, ela protege filhotes, ela migra milhares de quilômetros, ela enfrenta riscos, ela ajuda nas plantações, né? Ou seja, ela não vive na ansiedade psicológica humana, mas ela vive em ação. E essa diferença, ela é enorme para nós. Por quê? Muitas vezes as pessoas pensam, né, nessa passagem da seguinte forma: eu estou aqui, então Deus é meu pai, ele vai prover tudo. O problema nunca foi o trabalho. O problema é que muitas vezes, em meio a essas circunstâncias, a gente cria uma inquietação mental que nasce do apego. E essa diferença, ela é super atual. Hoje, não acumulamos celeiros, mas nós nos preocupamos em acumular investimentos, seguidores, status, produtividade, reconhecimento, diplomas, né? Então, o que que a gente cria? Na verdade, a gente cria celeiros psicológicos. O homem moderno, ele tornou-se um acumulador de garantias, mas de garantias emocionais. Então, Jesus, ele parece sempre nos perguntar assim nessa passagem: quanto é suficiente para você se sentir seguro? Eu pergunto para vocês, quanto que é o suficiente para vocês se sentirem seguros em alguma coisa? E nem eu saberia responder, né? A maioria das pessoas, muitas pessoas, elas não sabem responder isso daí. Por quê? Muitas vezes, né, gente, a gente trata a ansiedade, né, como um requisito para as coisas. Ou seja, se você está fazendo o seu trabalho de uma forma coerente, se você está cumprindo com todas as garantias nos eixos emocional, social, espiritual e familiar, jamais a espiritualidade vai deixar com que você passe por algo que você não tenha se comprometido dentro do planejamento reencarnatório. Então, todos esses pontos nós somos sempre acobertados pela espiritualidade. O nosso problema é que nós temos a ansiedade, né? Na época de Jesus, qual que era a preocupação? Fome real, colheita, seca, invasões, impostos romanos. Era uma ansiedade por causa da sobrevivência imediata. Hoje, a nossa situação mudou. A gente tem ansiedade, por quê? Pelo futuro imaginado, que a gente nem sabe se vai chegar lá. Pelo fracasso hipotético, que nem é real. Por uma comparação social, pelo medo de ficar para trás, pelo excesso de possibilidades. E isso vai revelando em nós algo muito interessante, que a humanidade de Jesus para cá, ela mudou de provas. Antigamente nós tínhamos mais provas na esfera material. Hoje nós temos mais provas na esfera psicológica. Talvez nós que somos espíritos milenares, né? Um espírito há 2000 anos, se ele reencarnasse, né, para aprender a suportar a fome, hoje ele pode reencarnar para aprender a suportar a abundância. São coisas muito diferentes. E isso muda tudo, porque o excesso, ele também é uma prova. Nós estamos num mundo com excessos de informação, um mundo com excessos de estímulos. Isso também para nós é uma evolução, mas também é uma prova. Muitas vezes nós imaginamos, né, que isso tudo que está acontecendo é só do caminho da evolução. Claro que não. Não há uma ordem específica para isso. É uma evolução, mas vocês podem perceber que são evoluções em vários campos diferentes ao mesmo tempo. E quando nós estamos tendo esse processo de evolução, homens, entre aspas, né, de pequena fé, porque fé, gente, não significa acreditar. A fé não é uma crença cega. A fé é algo racional. A gente tem que compreender as leis divinas. Então, ter fé não é duvidar de Deus, por exemplo, né? Ah, é ter pequena fé. Minha fé é pequena, William. Quer dizer que você duvida de Deus? Não, não é isso. É você viver, ter pequena fé é você viver como se o universo fosse caótico, né? Como se nada estivesse no lugar. É acreditar
intelectualmente na providência divina, mas agir emocionalmente como se tudo dependesse exclusivamente do seu próprio ego, do seu próprio eu, né? O que eu estou falando isso? Muitas pessoas hoje em dia, por causa dessa ansiedade, né, de outros fatores, dizem assim, né? Eu confio em Deus, mas vive exausto, vive controlando tudo, tentando prever todos os cenários da vida, carregando culpa por acontecimentos que são inevitáveis. A inteligência está afirmando uma coisa, mas a alma, ela está sentindo outra. E aí que entra esse cenário para a gente pensar, né? Tanto que tem um momento que ele fala lá, não acrescentareis um côvado à vossa estatura. O que é isso? Quase ninguém, gente, quando a gente lê isso daí, percebe isso. O que ele quer dizer? Não acrescenteis um côvado à vossa estatura. Que o nosso crescimento verdadeiro, ele não é o crescimento físico. O físico, ele faz parte, né? Mas é a moral. Jesus, ele antecipa uma lei espiritual. A ansiedade não acelera a evolução. A gente acaba se torturando. A gente quer amadurecer muito rápido. A gente quer resolver tudo. Nós queremos controlar destinos. Mas cada um de nós possui um ritmo muito próprio, muito diferente uns dos outros. Há provas que não tem como nós abreviarmos. Aí surge uma conexão muito grande disso com o processo de reencarnação. Antes da reencarnação, todos nós planejamos certos desafios. A gente escolheu muitos deles. A nossa família, as nossas limitações econômicas, as nossas perdas, os nossos encontros, as nossas dificuldades emocionais. Mas nós escolhemos justamente porque nós escolhemos porque nós sabemos que isso não é um determinismo absoluto. Nós escolhemos porque nós sabemos que isso é uma possibilidade educativa. Então, parte daquilo que a gente chama hoje de atraso, na verdade, pode ser um programa espiritual que a gente mesmo ajudou a programar. Então, muitas vezes, a gente agora está visualizando o obstáculo, mas o nosso espírito talvez veja o currículo daquilo, né? Então, quanto maior for a nossa experiência, maior vai ser o nosso currículo, né, de desenvolvimento sobre aquilo. E quando nós estamos, né, analisando isso daí, quer dizer que a providência divina ela está conosco, né? Uma coisa também que dá para visualizar muito dessa passagem, que eu acho que é raramente observado, é que a nossa ansiedade, ela às vezes nasce de lembranças inconscientes de outras vidas. Isso daqui, gente, é uma hipótese ainda muito pouco explorada, né? Como assim, William? Tenta explicar para nós. Imagina assim, que nós somos espíritos que nós passamos, talvez, por guerras, fome, abandono, ruína financeira, perdas traumáticas, e aí a gente desencarna em um desses quadros. Depois, no planejamento reencarnatório, a gente reencarna. Aí, a gente esquece conscientemente para poder viver essas novas questões. Mas o nosso perispírito, ele conserva essas impressões. E aí surge em nós, em uma determinada idade, que nós passamos essas questões, algo curioso, né? Porque, muitas vezes, em uma determinada idade, uma pessoa que às vezes possui recurso, estabilidade e segurança, ela começa a sentir medo constante de perder tudo aquilo. E não tem uma razão aparente para aquilo. Mas para nós sabemos que pode ser, às vezes, uma memória emocional reencarnatória. Não uma memória intelectual. É uma memória vibratória. A alma lembra sem lembrar, porque está gravado no nosso perispírito. Talvez alguns medos desproporcionais sejam ecos que a gente tem de experiências antigas. E aí, por isso, que nós precisamos criar o hábito, talvez, de procurar estudar muito, inclusive no âmbito psicológico, para entender o nosso eu,
para criar uma nova leitura sobre a vida, né? Hoje, quando traz essa ideia das aves aí, é porque não vos inquieteis. O que Jesus está querendo dizer aqui? Cara, estou falando com vocês que vocês são espíritos milenares, que tem muita coisa ainda para vocês visualizarem. Ah, William, então você está querendo identificar que toda a nossa ansiedade é causada pelas vidas passadas? Claro que não estou dizendo isso de forma alguma. O que eu estou querendo dizer que é uma possibilidade de nós analisarmos, porque nós não podemos colocar tudo na reencarnação. Isso seria uma explicação muito simplista, inclusive, né? Uma resposta automática para todos os nossos sofrimentos. Não. A ansiedade, alguns dos nossos sofrimentos, ela tem componentes biológicos, psicológicos, sociais, emocionais, só que também tem espirituais. E dentro da visão espírita, existe a possibilidade de que certos estados emocionais intensos, sem uma causa proporcional na vida atual, tenham raízes numa memória integral do nosso espírito. E o ponto central aqui que eu quero dizer é compreender que nós, ao reencarnarmos, não apagamos totalmente a nossa história. Nós, às vezes, apenas perdemos acesso consciente a ela. E Allan Kardec, muitas vezes, ele compara esse processo a um véu lançado sobre o passado. O esquecimento é misericordioso, porque uma lembrança plena poderia nos esmagar emocionalmente em relação à nossa vivência. Mas esquecer não é apagar. A experiência, ela permanece registrada na nossa individualidade espiritual. Então, sob essa perspectiva, alguns sentimentos, eles surgem sim como ecos. Não seriam lembranças organizadas, claras, né, como o que eu comi ontem. Mas recordando, às vezes, como uma cena específica, né? Impressões, tendências, estados íntimos difíceis da gente explicar racionalmente. Imagina alguém que desde a infância desenvolve ansiedade intensa diante da possibilidade de abandono, sem ter sofrido um abandono significativo nessa vida. Ou alguém que apresenta um medo extremo de multidão, pânico diante de determinados lugares, ou uma sensação permanente de que algo terrível vai acontecer, sem experiências que nessa vida justifica isso. Então, há essa hipótese de que certas emoções são resíduos psicológicos de experiências do passado que foram profundamente marcantes. Pode falar, Sueli. Eu sigo uma pessoa que ela faz meditação guiada, né? Ela chama Amanda Andrea. E ela fala um pouco a respeito disso que você está falando, das memórias limitantes. E ela ensina a fazer a limpeza das memórias limitantes na prática do Ho'oponopono. E ela faz, numa das falas, a limpeza, que a gente quer dizer, meditando, a limpeza através do pensamento de gerações. E para desbloquear todas essas coisas que você está citando. Ela fala que a gente precisa agradecer e pedir. Agradeço e peço a transmutação dessas memórias que sejam levadas para o universo, né? E que nos liberte, porque ela acredita na colocação dela que é isso que você está falando, que venha através, né? Ela não fala perispírito, mas através das vidas anteriores. Eu achei legal colocar isso só a título de acrescentar mesmo. Perfeito. Legal. O Ho'oponopono, eu conheço, assim, de leitura superficial, né? Eu sei que ele trabalha um pouco com isso, sim, né? É que ele tem uma filosofia um pouco diferente do espiritismo, né? Sim. Porque o Ho'oponopono, ele trabalha a ideia de que as experiências dolorosas, elas seriam memórias que elas... Você pode até me corrigir se eu estiver falando que elas seriam memórias que elas podem ser purificadas, né? Por um processo de reconciliação com a limpeza interior, que é o que você está falando, né? Então, o Ho'oponopono, ele é havaiano, né?
É uma prática comunitária, é uma prática familiar de Dos relações. kahunas, né? Vem dos kahunas. Isso mesmo, né? Hoje, ela é divulgada muito porque ela ampliou um conceito para nós de purificação interna, né? É aquela famosa sequência: sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Não é? É isso, né? Então, é uma forma simbólica da gente ir aos poucos psicologizando a gente para dissolver registros internos repetitivos, né? Pela lente espírita, certas dores, né, são como marcas emocionais antigas do nosso espírito. Que, em vez da gente lutar com elas a gente pode escolher acolhê-las, perdoar, aceitar e produzir a transformação íntima, né? Então, isso lembra, sim, alguns princípios espíritas, né? Que é a reforma interior, o auto-perdão, a mudança vibratória, né? E o Ho'oponopono, a limpeza, ela não... Qual que é a diferença do espiritismo, né? A limpeza, ela não acontece pela investigação detalhada da origem do problema. O que é isso? Você não precisa lembrar a causa, né, do passado, nem o evento exato. É agir no presente, né? E já com Allan Kardec, o esquecimento do passado reencarnatório, ele existe justamente para que a pessoa não fique presa ao que aconteceu. E o trabalho principal também é o agora. Mas, ao mesmo tempo, tem uma diferença. O Ho'oponopono, ele apresenta como explicação para doenças, ansiedade, dificuldade financeira ou qualquer sofrimento. Allan Kardec, ele tem uma visão mais analítica. Nem tudo para ele é a memória espiritual, né? Que há fatores psicológicos, biológicos, sociais, emocionais, né? Então, se alguém sofre com ansiedade importante, por exemplo, tem que fazer terapia, tem que fazer acompanhamento, né? Então, assim, eu acho que é muito legal. O Ho'oponopono, ele é uma pacificação de uma prática interior. Eu acho muito legal isso daí, né? E o Espiritismo, ele oferece uma estrutura explicativa mais ampla da jornada do espírito. Um fala sobre limpar padrões, o outro sobre compreender, aprender e evoluir através dessas experiências, né? Eu acho que eles conversam um pouco sobre isso. Boa observação, né? Legal isso daí, tá? Eu acho que, assim, é muito legal isso daí. Uma amiga minha, ela faz isso daí, chama Kelly, ela, inclusive. Ela acredita muito, ela faz, né, a prática do Ho'oponopono. A gente já falou muito sobre isso ela e eu, né? A gente discutiu sobre muitas coisas, né? E eu vejo, e isso dá para a gente aprender muito, né? Realmente, com essa prática, né? Porque é um ato de caridade com você mesmo também, né? É uma coisa muito legal nisso, né? E eu só expliquei isso para vocês, né? Porque quando a gente está falando, essa colaboração da Sueli foi excelente, porque eu acho que quando a gente está estudando, né, essas coisas, esses aspectos, a gente precisa trabalhar esses outros fatores, né? Olhar para a nossa história com mais cuidado, tá? Porque hoje a gente tem um temor muito grande, né, de repetir erros antigos, né? Então, tem algo que na gente que fica assim: tenha cuidado, né? E aí a alma reconhece que existem perigos morais, né? Mas isso não significa que a gente vai ficar sempre se punindo, né? A gente tem que fazer um aprendizado evolutivo para isso, né? Às vezes, a gente também tem um choque muito grande entre o nosso planejamento reencarnatório e as nossas escolhas atuais. Porque muitas vezes eu mesmo já fiz. Gente, eu não escolhi isso, eu tenho certeza que eu não escolhi, né? Mas eu escolhi. Eu participei sim, tá? Em certa medida, claro, da preparação da minha encarnação, das determinações das provas, dos meus objetivos. Só que quando eu nasci, como tenho esquecimento, às vezes eu fui me distanciando de certos compromissos existenciais, que eram vocações, que eram aprendizados, reparações importantes. Aí a espiritualidade vem e nos direciona para voltar para essa vocação, para esse aprendizado, para essa reparação. Agora, quando o espírito ele é muito endurecido, muito rebelde, ele se afasta disso daí, é quando surge o vazio interior difícil de definir. Quando uma pessoa tem um vazio interior muito difícil de definir, é porque essa pessoa está se afastando muito do seu compromisso existencial. Aí os outros falam, nossa, isso é um castigo. Não, é uma sensação muito difusa de desalinhamento. Então,
é semelhante à impressão da gente estar vivendo uma vida que intimamente parece não corresponder com o que a gente sempre buscou. Quando isso acontece, é porque a gente está desalinhado com o nosso compromisso existencial, tá? Então, William, então quer dizer que eu estou errado, eu fiz isso, né? Tal, tal, tal. Não, isso é uma visão muito superficial e cruel. Não é isso, tá? A questão é que se existe essa análise, nós temos que valorizar a observação e fazer com prudência um exame sobre isso, né? Se está me trazendo sofrimento, né? E eu tenho acompanhamento psicológico, eu tenho médicos que estão me ajudando, eu ainda estou sofrendo, eu tenho que então para uma leitura espiritual, tá? Porque a gente não pode dispensar, tá? A medicina e nem o conceito psicológico. O espiritismo ele não vai resolver tudo, ok? Ele traz uma dimensão interpretativa que vai ajudar a gente a provar que existem camadas mais profundas nas nossas dores, né? Para que a gente tenha uma compreensão daquilo que hoje parece um sofrimento sem explicação. É aí que entra as questões espirituais, tá? Então, agora vocês imaginam o seguinte: a gente está falando só de emoção complicada aqui, né? Se emoções difíceis, gente, pode atravessar encarnações, conquistas também podem, tá? Se a gente carrega cicatrizes, nós também carregamos muita força adquirida. Coragem, a gente aprendeu em outras vidas, resiliência, compaixão, força para ter capacidade de recomeçar, também são memórias espirituais excelentes. Tem gente que a gente conhece que tem uma força de recomeçar, né? Isso foi aprendido em outras vidas. Então, o mesmo espírito que traz, às vezes, algumas questões a serem tratadas, né? Ele esconde também dentro de si uma capacidade exata do mesmo nível de superar. Porque nós nunca temos algo que não possa ser superado espiritualmente numa mesma encarnação, tá? Não existe isso, ok? Então, o que é legal a gente pensar, né? Que dentro dessa passagem, se nós estamos inquietos com alguma coisa, a gente precisa olhar para esse campo e acreditar que tudo está dentro do eixo, tá? Outra coisa também que nós temos, né? Muitas vezes, nós, talvez, né? Algumas pessoas, né? Elas pedem algumas coisas antes de nascer, tá? Uns pedem para ser ricos, outros pedem para ser mais humildes. Tudo isso daí, né? Vai trazendo para nós algumas leituras diferentes sobre as questões do que estão sendo feitas, tá? Então, sei lá, vamos dizer, né, que nem fala, Jesus não condena os ricos, né? Por quê? Nem riqueza e nem problema possui valor moral próprio. Quem possui valor moral próprio somos nós. A riqueza e a pobreza não possuem valor moral próprio. Eles são instrumentos. O que nós, como espíritos, estamos fazendo na nossa encarnação sobre isso? A pobreza pode gerar revolta, inveja, desespero. A riqueza também pode gerar orgulho, poder, egoísmo. Por isso que a gente tem que ver que a riqueza ou a pobreza são provas complexas, né? Porque muitas vezes a gente, estou falando isso nesse quesito, porque muitas vezes as pessoas falam assim, nossa, não tenho como me sustentar, não sei o que eu vou fazer. Como que Deus vai me prover sobre isso, né? Muitos de nós, né, numa ótica reencarnacionista, a gente coloca-se numa posição de que a gente precisa de ter recursos para a gente viver, né? E muitas vezes, inclusive, nós ainda falamos para Deus, né? Me dê poder para verificar se eu aprendi humildade, né, Deus? Não aprendeu, você já está pedindo é porque não aprendeu. Ou então fala assim, ai, podia ganhar na Mega Sena, né? Eu faço isso, eu podia ganhar na Mega Sena, eu tenho certeza que eu ia fazer vários planos, ajudar várias pessoas, me coloca numa posição de recursos, né? Porque daí eu vou mostrar que eu sei compartilhar, né? Não, porque essas coisas, elas mudam a nossa percepção social. Porque nem a pobreza, ela não é castigo, e a riqueza não é prêmio. A gente trata como se fosse isso, né? Mas ambas são salas de aula, né? Então, antes de se preocupar com essas coisas, com guardar, o que ele fala das aves do céu? Para a gente buscar primeiro o reino de Deus, tá?
Ah, William, mas você quer que eu fuja do mundo? Não. A gente vai reorganizar as prioridades. Jesus, ele não diz abandonai todas as coisas. Ele não fala isso. E ele nem fala, você veio aqui para sofrer na miséria. Jamais. Jesus não condena a riqueza, não fala nada da pobreza. Ele diz, primeiro, o que é isso? A ordem importa. É a hierarquia que importa. Primeiro, o crescimento espiritual. Segundo, o serviço ao próximo. Terceiro, o desenvolvimento moral. Quarto, as nossas necessidades materiais. O nosso problema, então, não é ter as coisas. Não é ansiar, guardar ou se programar para um futuro melhor. O problema é a gente inverter a ordem. Ao invés da gente colocar o crescimento espiritual no primeiro ponto, a gente inverte e coloca as nossas necessidades materiais em cima dele, né? E aí, por isso que ele fala, observar as aves do céu, porque o dia de amanhã, ele vai cuidar dele mesmo, tá? Cara, isso é muito difícil, né? Porque todo o nosso sofrimento humano ocorre no que a espiritualidade chama de tempos inexistentes, tá? Como assim, William? O que é isso? Os amigos espirituais, eles nos ensinam que o nosso sofrimento ele ocorre pelos tempos inexistentes, que é o passado e o futuro. Para nós que estamos vivendo agora, nesse curso, o passado e o futuro nós não temos controle. Nós temos uma culpa pelo passado e o medo do futuro. Eu tenho 41 anos, William. Ah, eu tenho culpa por eu não ter feito determinadas coisas com 21, com 30 e poucos anos. E por causa dessa culpa dos 20 e poucos, dos 30 e poucos anos, de alguma coisinha, eu não penso em tudo que eu já adquiri, em todas as conquistas que eu já fiz, e isso gera ainda o medo do futuro, que é algo que nem veio ainda. Veja que é bem isso daí. Então, tem pessoas que às vezes estão com 50, 60 anos, tá lá, culpada, com 20 e poucos anos, casou com a pessoa X. Ou que fez coisa errada naquilo lá, com medo do futuro, e vai deixando de viver. Por quê? A evolução, ela não acontece no passado e não acontece no futuro, gente. Ela só acontece em um lugar no tempo, o presente, o agora. Então, tempos inexistentes, nós não vamos conseguir mexer. A reencarnação inteira, ela ocorre em dias sucessivos. Nós não evoluímos na vida. Registrem isso que eu estou falando. Nós não evoluímos na vida. Nós evoluímos hoje. Um ato, hoje. Uma escolha, hoje. Um perdão, hoje. Uma renúncia, hoje. Uma pequena transformação, hoje. Aí a soma dessas pequenas coisas é que vai construir o nosso espírito imortal. Deu para entender? Então, nós não evoluímos na vida. William, se eu sento hoje para estudar para um concurso, esse meu ato é hoje que eu estou fazendo. Essa escolha que eu fiz foi hoje. Essa renúncia foi hoje. Amanhã, não é? O dia de amanhã ele vai cuidar dele mesmo. Porque eu fiz, eu não sei o que vai acontecer no futuro. Né? Então a gente tem uma culpa do passado e o medo do futuro. E a gente acaba, por causa dessas duas transições que nós temos inexistentes, que nós não podemos tocar, nós não trabalhamos o hoje. E aí a vida vai passando. A gente fala, nossa, eu não evolui nada na vida, né? Nós evoluímos sempre no momento presente. Então, todas essas questões, né, elas precisam, né, vai ser bem assim absorvidas ou analisadas, né? Porque eu acho que essa é uma passagem muito, né? Porque quando ele fala, não vos inquieteis pelo dia de amanhã, pois o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Cara, Jesus, ele não está falando sobre calendário, de maneira nenhuma. É consciência. Não fique preocupado com o seu futuro. Se você está fazendo a sua parte hoje, não se preocupe com o seu futuro, tá? Porque onde que a alma nossa está habitando é no presente. O nosso corpo ele só existe no presente. E a mente, raramente nossa está permanecendo nele. A gente vive oscilando.
Cara, a gente traz remorso do passado, ansiedade do futuro, comparação com uma realidade imaginada no futuro, culpa de experiências já encerradas, não vai adiantar nada, já passei. Medo de eventos inexistentes que eu nem sei se vai acontecer. E fisicamente eu estou aqui agora. Só que espiritualmente eu tenho certeza. Fisicamente tem um monte de gente que está aí, assim como tem outros espíritos aqui, tem na casa de vocês, mas espiritualmente muitos deles estão ausentes, estão boiando aí. Muita gente está aqui no estudo, fisicamente presente, mas às vezes espiritualmente está ausente, por quê? Está pensando na morte da bezerra lá do passado, que o William está falando, ou está pensando no boleto que tem que pagar na semana X, porque tem que receber o dinheiro. Cara, se você está fazendo hoje. Ah, William, quer dizer que eu não preciso me preocupar com nada. Não, você tem que se preocupar com a sua organização. Mas esse não é o seu único propósito. Há pessoas vivendo em 2026, mas emocionalmente ainda estão em 2014. Em alguma perda, em alguma humilhação, em algum trauma. Outras estão vivendo lá em 2035, quando vai acabar de pagar a casa. Imaginando o que vai fazer quando acabar lá. Imaginando crise, imaginando fracasso, imaginando doença, imaginando abandono, que nunca ocorreu em 2035. Jesus, então, o que ele faz com essa passagem? Cara, vou te chamar de volta. Retorna. Retorna para cá, para o agora. E aí a gente chega na reencarnação, né? Que ela inteira, ela não é uma vida corrida. Ela é um quebra-cabeça de pequenos presentes. Então a gente costuma muito pensar, ai, minha missão de vida, meu destino, que não tem, né? Minha evolução espiritual. Mas o espiritismo, gente, ele fala que a evolução não acontece em grandes acontecimentos. Ela acontece em milhares de pequenas decisões diárias. Milhares de pequenas decisões diárias. É aí que a evolução acontece. Ninguém evolui em uma única experiência monumental. Sabe quando que a gente evolui? Vou falar para vocês até de uma forma que pode parecer para alguns, vai falar, meu Deus, é tão simples assim. É e não é. A gente evolui quando nós respondemos com calma em vez de agressividade. Estou evoluindo. A gente evolui quando nós renunciamos ao orgulho. A gente evolui quando a gente perdoa. A gente evolui quando a gente serve. É uma atitude pequena. A gente evolui quando a gente está aprendendo algo novo. Sabia? Quando a gente está estudando uma coisa nova. Quando a gente está adquirindo conhecimento. A gente evolui quando a gente está suportando algumas provas sem ficar revoltados, porque a gente sabe que aquilo é o momento que vai passar. Então, se a evolução é construída em pequenas decisões diárias, essas decisões só acontecem no agora, nunca no amanhã. Porque o amanhã a gente não existe. 2035, 2027 não existe. A gente nem sabe se a gente vai estar lá. Então, é uma consequência enorme disso, né? Muitos espíritos, eles fracassam menos por falta de capacidade do que por ausência de presença. Tem gente que é super capaz, mas tem uma ausência de presença no momento que está necessitando de evolução fantástica. E aí, às vezes, fracassa naquilo que ele mesmo tinha se proposto. Então, o futuro pode ser uma das maiores ilusões educativas da nossa encarnação, né? E aí que entra o espiritismo na filosofia. Porque se o espírito é imortal, se ele é imortal, gente, não existe urgência para nós. Nós encarnados que criamos essa urgência do tempo da Terra, né? Ai, tô atrasado. Ai, não consegui. Ai, uma vida inteira devia estar diferente. Aí a pressão sobe, aí você fica com aquele mal-estar no estômago. Ai, eu perdi tempo, era para eu ter alcançado isso. Por quê? Porque a matéria comprime a nossa percepção. Se a gente estiver fora da matéria, a gente tem outra percepção, né? Mas a matéria, a gente está encarnado, comprime a nossa percepção. E aí que a encarnação, ela cria para nós uma espécie de escassez temporal, tá? Mas isso, gente, é proposital, é pedagógico. Porque sem essa sensação, nós poderíamos permanecer indefinidamente inerte, parado, sabia? Então, por isso que a gente reencarna
num mundo de expiação e prova que valoriza muito tempo, valoriza muita organização, valoriza muita disciplina. Por quê? Para que a gente consiga caminhar, senão a gente sempre ficaria inerte, tá? Então, só que nós, sabendo disso, a gente também não pode ficar escravizado pelo relógio da vida agora, né? Hoje nós vemos isso claramente. Tem aluno meu, gente, no ensino médio, que hoje mesmo falou para mim assim: ai, professor, eu tenho certeza que eu não vou ser o engenheiro bem-sucedido. Meu Deus, ele está no primeiro ano do ensino médio, nem fez engenharia ainda. Ansiedade por carreira, né? Outros, pressão para casar, pressão financeira, comparação social, metas constantes, aí se comparando com outras pessoas, né? E a sociedade criou, não sei se é até certo eu dizer isso, mas eu vou falar, criou uma religião silenciosa, que é a religião da santa velocidade. Ela produz culpa permanente na gente. Eu tenho que ser rápido nisso, eu tenho que ter casa, eu tenho que ter isso, eu tenho que ter aquilo, eu tenho que me preocupar, né? Claro que você tem que se preocupar, mas um tempo do presente. Então, Jesus, ele faz algo muito radical, porque ele quebra esse culto. Então, basta cada dia o seu próprio mal. Para de colocar o mal do dia de amanhã ou do passado no dia de hoje, tá? Cada dia terá apenas coisas boas ou coisas ruins. Jesus não promete ausência de dor, mas ele afirma que cada dia já possui sua própria experiência educativa. Para de puxar experiência educativa, não acrescenta sofrimentos imaginários aos sofrimentos reais. Tô doente, tive uma perda, como a Fátima falou, estou com dificuldade financeira, estou com conflito, ok, tá? Mas isso é agora. O que eu posso fazer para melhorar isso daí? Não, a gente vai lá com o sofrimento fabricado pela sociedade. Ai, meu Deus, e se piorar a situação que eu tô? A gente não pensa como articular para melhorar. A gente pensa em se piorar. E se eu perder tudo? E se acontecer aquilo? Então, o espírito sofre duas vezes: a dor do presente e a dor do imaginado, relacionada ao passado e ao futuro. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque essa hipótese é uma tentativa, às vezes, da gente perceber que vai, às vezes, aniquilando algumas questões da nossa vida, né? E tem um terreno fascinante, vou entrar só para terminar essa explicação desse ponto. Se nós admitirmos que o planejamento reencarnatório existe, algumas provas a gente já sabe que ela tem função. Não necessariamente os detalhes, mas certas experiências. O espírito, imagina o seguinte: o espírito chegou à Terra. Nós. Ele chegou à Terra. E ele tenta controlar tudo. E a gente? A gente quer prever. A gente quer evitar. A gente quer antecipar. A gente quer impedir riscos. Mas algumas experiências talvez sejam inevitáveis para o nosso aprendizado, da nossa família, de quem a gente ama. Aí o que a gente faz? A gente luta. Uma personalidade X encarnada versus um programa espiritual. Talvez essa parte que a gente tem que observar, né? A resistência ao nosso ego, ao roteiro da alma, né? Porque o indivíduo pensa assim: cara, eu tô fora, tem alguma coisa fora do lugar, né? Ao invés da gente falar: peraí, não tem nada fora do lugar. Isso que aconteceu comigo hoje é uma lição. Então eu vou ter que utilizar isso daí para eu conseguir mobilizar uma coisa diferente, porque se eu fizer uma atitude hoje, amanhã as coisas elas vão ser diferentes, né? E alguns encontros na nossa vida, alguns encontros do que nós buscamos, eles só vão acontecer quando nós pararmos de correr. Muitas transformações espirituais, elas ocorrem em interrupções. Ou vocês nunca perceberam que, às vezes, algumas enfermidades, algumas perdas, alguns fracassos, algumas pausas, algumas mudanças inesperadas da vida da gente acontece. E a gente fala: pô, nossa, minha vida parou ali naquele momento, né? Não, na realidade, aquele momento fez você dar uma pausa na sua correria, porque algum ensinamento precisava te alcançar. Talvez alguns reencontros reencarnatórios, eles dependiam daquela perda que você teve. Isso já aconteceu comigo. Talvez
Alguns momentos de aprendizado dependiam se você não tivesse aquele fracasso, você não conseguiria desacelerar. Tem pessoas que só entram na nossa vida quando a gente desacelera, mas às vezes vem uma enfermidade para a gente desacelerar. Às vezes é uma mudança inesperada para a gente desacelerar. Talvez determinadas respostas elas só apareçam quando a nossa alma ela fica mais em silêncio. Porque quando a gente está naquela correria lenta dessa ansiedade para produzir as coisas, a velocidade ela vai produzindo dentro de nós um ruído muito grande. E aí isso impede a nossa percepção espiritual para outras coisas. Então, vamos acreditar nessa passagem, né? O presente é o nosso único ponto onde o nosso espírito e Deus se encontram, sabia? O passado já passou, o futuro não veio. Aqui é o único lugar agora onde nós escolhemos, onde nós amamos, onde nós perdoamos, onde nós aprendemos, onde nós servimos. Nós não vamos amar mais amanhã do que agora. A gente nem sabe se amanhã a gente vai estar junto. Então, onde que o nosso livre-arbítrio atua? No agora. Talvez por isso Jesus sempre insistiu nas suas parábolas em falar do hoje. Porque o espírito, ele não se transforma em teorias. Ele se transforma em prática, em atos. E os atos são agora. Então, quando ele fala, não vos inquieteis pelo amanhã, não é uma simples orientação emocional que ele traz, né? É um ensinamento sobre uma mecânica da nossa evolução espiritual. Deus nos dá encarnações inteiras, mas a vida só entrega para nós um dia por vez. Não adianta a gente ficar ali, né, açoitado, pensando em várias coisas ali que vão acontecer diante desse mecanismo que está rolando, tá? Então, eu acho que essa passagem, né, ela pode ser interpretada assim, que trabalha como se tudo dependesse de você, mas confia como se tudo dependesse de Deus. Ama como se cada pessoa ali da sua vida fosse um reencontro espiritual. Mas você vive sabendo, dentro de si, que muitas circunstâncias, até as aleatórias, talvez sejam lições que você mesmo escolheu, a sua própria alma antes do nascimento. E aí, a gente vai entender que as aves que ele colocou naquele ponto não representam preguiça alguma. Elas representam harmonia com a lei divina, porque elas nunca pararam de trabalhar, mas elas se preocupam com aquele trabalho do dia. E talvez a grande lição, né, ou a grande questão que Jesus, né, queira nos passar, que continue a mesma. Você está construindo celeiros para o corpo e para a vida, ok. Ou asas para o seu espírito. Tem uma diferença muito grande, né? Quando a gente fala assim, construindo celeiros para o corpo, asas para o espírito. Eu acho que é isso que Jesus quer falar. É poético, né? Mas construindo, no contexto bíblico, seria celeiros, né? Reservas, riqueza, segurança, garantia contra a escassez, né? Hoje, a conta bancária, patrimônio, status, título, produtividade, reconhecimento, aprovação social, imagem, nada disso é ruim, é muito bom. O Espiritismo nunca condena isso daí, mas ensina que a gente tem que prestar atenção, né? Que o celeiro, ele nasce para servir. Eu tenho que fazer um curso de reconhecimento, a minha aprovação social vai ajudar alguém? A minha imagem pessoal está ajudando a servir? Esse meu conhecimento ajuda a servir o meu próximo? O meu patrimônio, ele ajuda a empregar pessoas? Minha imagem pessoal possibilita com que as pessoas elas se desenvolvam, não é? Então, muitas vezes a gente fala, eu preciso disso para viver. Depois a gente fala, eu preciso disso para me sentir seguro. Aí depois eu falo, eu preciso disso para ser alguém. E aí a gente vai invertendo as coisas, né? Então, vamos tentar desconstruir um pouquinho, nosso espírito ele é imortal, né? Vamos construir asas, né, para esse nosso espírito, né? Se libertar um pouco, né? Vamos fazer novas aquisições íntimas, porque o que atravessa a morte? A profissão fica, o conhecimento que vai. Dinheiro fica, o cargo fica,
o sobrenome fica, mas as nossas tendências, elas vão com a gente. As nossas virtudes, elas também vão. Os nossos vícios, opa! Os nossos hábitos mentais, as nossas conquistas vão com a gente. Então, os celeiros, gente, vai ficar na terra, tá? E as asas, elas vão com a gente, né? As asas dá pra gente entender aqui no sentido, né, espiritual que vão acontecendo. Então, não vejam as perdas ou as circunstâncias como algo muito difícil, tá? Alguns celeiros, eles precisam ruir, porque às vezes a gente construiu tanta estrutura externa que a gente esquece de desenvolver a estrutura interior. Aí a vida vem e toca exatamente onde colocamos o nosso ponto de energia, a nossa segurança absoluta de uma maneira mais forte. Mas a vida vem não como punição, mas para deslocar, ó. Aí o indivíduo fala, meu Deus, eu perdi tudo. Aí o plano espiritual fala, tudo ou apenas aquilo que não podia permanecer com você para sempre, né? Então, vamos olhar, né? Mais convivência, né? Mais menos controle, mais dependência, mais equilíbrio, né? A gente precisa crescer primeiro, né? Não vai, ninguém vai deixar de ser o que é, né? Mas a gente veio à Terra para usar as coisas, né? Cuidar das coisas que Ele nos deu, mas para a gente viver e para a gente aprender a voar diante disso tudo. Tudo bem? A Fátima colocou aqui. É meio comprida, mas é muito legal, vem bem em cima do que você está falando. Depois eu posso colocar no grupo. Eu vou ler aqui, ó. O Quiser... espírita do futuro começa agora. O mundo não será regenerado por quem foge da realidade, nem por quem a julga com os simplismos espirituais. A transformação planetária exige trabalhadores que compreendam as leis da matéria com a mesma clareza com que compreendem as leis do espírito. O pensamento integral nos convida a deixar de ser meros espectadores da história para nos tornarmos coautores do progresso humano. Espíritos cultos, conscientes, críticos e profundamente comprometidos com o bem comum. Olhar para o céu sem tirar os pés do chão talvez seja um dos maiores desafios e também uma das maiores missões do espírita do século XXI. O convite está feito, o conhecimento está disponível. O mundo aguarda uma espiritualidade mais lúcida, madura e transformadora. Exatamente isso. Bem legal, né? Uhum, exatamente isso. Mas olha, tudo isso é um treino, tá? Sim, com Né? certeza. A gente vai aos poucos fazendo. Eu estou treinando muito algumas questões de desapego. E a vida, gente, desapego não é desagregar, não é destratar as coisas. Sim. Eu tenho dinheiro, eu vou jogar dinheiro fora, vou rasgar R$ 100 na rua. Não, gente, isso é loucura, não é isso, né? O desapego, às vezes, é você começar a visualizar que tem coisas que não dependem de você, né? Que tem coisas que estão no seu círculo de controle, outras que não estão. A opinião dos outros não está no meu círculo de controle. A minha saúde está no meu círculo de controle, vou cuidar, né? Então, assim, tem coisas que a gente vai começar a perceber. E quando nós fazemos esse tratado de uma maneira certa, cara, Deus não falha. A espiritualidade, ela vai direcionar a gente certinho. Quando a gente está nesse rumo, assim, confiante, às vezes a gente vai se revoltar, às vezes a gente vai chorar, a gente vai falar, Deus, que é isso? Mas se a gente manter firme ali, confiante, ele vai nos propor, né, aspectos muito positivos ali para nós, né? E aí a gente vai começar a visualizar as coisas de uma maneira diferente, de uma circunstância diferente. Olha, nós não estamos nesse estudo aqui hoje, certo? Vocês acham que vocês estão aqui no estudo por acaso? Na realidade, se eu vou dizer uma coisa para vocês que talvez vocês nunca tenham pensado, né? Eu acho. Muitas das vezes não pensaram. Mas vocês, estando presentes no estudo, na realidade, vocês estão me ajudando a me evoluir. Se vocês não estivessem no estudo, eu não estaria aqui com vocês. Então, no fundo, vocês estão fazendo um ato de caridade através do estudo. Ato de caridade para quem? Para mim, para Fátima, que organizou o estudo, porque nós estamos servindo, mas nós só servimos para aqueles que nos dão a oportunidade de servir.
Então, vocês, no fundo, estão fazendo um ato de caridade para mim. Então, eu não estaria evoluindo se não fosse a ajuda de vocês. Então, quando a espiritualidade, ela visualiza isso daí, né, dentro desse eixo, ela coloca para nós essas oportunidades para a gente enxergar. Hoje, eu preciso muito mais de vocês do que vocês pensam no estudo. Então, eu agradeço todos os dias por vocês estarem no estudo, por vocês fazerem parte, né, desse grupo nosso, fortalecendo essa história nossa, porque isso é um fato, né? Hoje, se eu não tivesse vocês aqui presente, talvez eu estaria fazendo outras coisas erradas ou coisas negativas, porque todo ser humano é assim. Ou talvez eu estaria preocupado com outras coisas. Mas esses estudos me fazem lembrar de muitas coisas que às vezes em algum momento eu esqueci, né? Que a nossa memória ela vai retomando. Então veja que nada é por acaso, tá? Nada é por acaso. Certo? Bom, eu vou fazer então a nossa prece final aqui. Tá? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Que aula, hein? Né? A gente quer falar alguma coisa. Sensacional. Mas né? É verdade. Né? Às vezes a gente não pensa Mas nisso, né? Essa é a você verdade, né? também está auxiliando muita gente, pode ter certeza. De alguma Imagina. forma, você está nos fazendo enxergar coisas que, porventura, a gente estava achando que era ruim, mas não, veio na hora exata para a gente parar e olhar para os lados também, não só olhar para frente. Exatamente. Né? Exatamente. Fico muito feliz, né? Vamos lá, então, encerrar aqui o nosso estudo hoje, né? Nos concentrando, né? Pai de infinita bondade, agradecemos pela oportunidade da vida, por mais esse dia de aprendizado e pelas lições que muitas vezes chegam disfarçadas de desafios, encontros, perdas e recomeços. Senhor, ajuda-nos a compreender que estamos na Terra não para acumular bens, preocupações exageradas ou certezas humanas, mas para a gente construir valores que acompanhem nossa alma pela eternidade. Que o medo do amanhã nos visitar ensina-nos a recordar as aves do céu e os lírios do campo, que podem confiar mais profundamente em tua providência, sem cair na inércia, mas trabalhando com a dignidade, responsabilidade e fé. Dá-nos a serenidade para aceitar aquilo que não podemos controlar, coragem para enfrentar as provas que escolhemos ou necessitamos viver, e sabedoria para perceber que muitas dificuldades não são castigos, mas caminhos educativos do espírito. Se estivermos construindo apenas celeiros para o corpo, desperta-nos. Ensina-nos a construir asas para o espírito, asas de paciência, de humildade, de perdão com a gente mesmo, de caridade, de entendimento, de amor ao próximo. Ajuda-nos, Jesus, a lembrar que nada do que é verdadeiramente nosso será perdido, que as riquezas materiais ficam, que os títulos passam, que os aplausos silenciam, mas o amor vivido e bem praticado e o crescimento moral vão conosco além do tempo e além da morte. Abençoa neste momento aqueles que não puderam estar no nosso estudo, que sofrem em silêncio, tanto os encarnados quanto os desencarnados, os que enfrentam ansiedade, medo, solidão, enfermidades, inquietações íntimas. Que cada coração encontre amparo, força e esperança. E quando nossa alma quiser correr desesperadamente atrás do amanhã, faze-nos voltar ao presente. Porque é hoje que podemos amar, servir, aprender e evoluir. Que possamos sair de hoje mais leves, mais conscientes e mais próximos de Ti. Que assim seja.